fechar os nossos olhos e fazer uma oração para a gente começar. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um domingo, por mais essa oportunidade que a gente tem aqui de estar em comunhão, em família. É com muita gratidão que nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para aprender mais a tua palavra. Abençoe, Senhor, esse tempo de louvor, se faz presente aqui. Em nome de Jesus, amém.
próxima música que a gente vai cantar, ela fala sobre o nosso desejo profundo no relacionamento com Deus. Então, vamos aproveitar essa música para declarar esse nosso desejo pela presença, por conhecer Deus de uma forma mais íntima. Amém?
Podem se assentar. Boa noite, família. É muito bom a gente poder louvar ao Senhor, né? Ainda mais com essa equipe aqui, que canta e toca muito bem. E eu vou dar os recados agora, começando pelos nossos cultos, que a Meline vai projetar. Que os cultos, pensando na ordem, né, de segunda a domingo, primeiro veio de quinta-feira, às 7h30, para caso não dê para ninguém vir em nenhum dos horários de domingo, pode vir às quintas-feiras. E temos o culto de domingo de manhã, 9h30, começa o café da manhã, 10 horas começa o louvor, depois continua com a pregação. E o horário nosso, agora, né, eu falo, domingo, 6h30. Então, vocês têm qualquer um desses horários disponíveis para vir e cultuar ao Senhor. Mas, além desses cultos, a gente tem o Samos de Convivência para que a gente possa ficar cada vez mais unidos, né? Ajudando uns aos outros, tendo aconselhamento. Então, a gente tem o grupo para adolescentes, de 11 a 15 anos, né? Que é um sistema rotacional, né, de casas. Então, cada mês é uma casa. Aí é segunda-feira, às segundas, 7 horas. Depois o grupo para casais solteiros, às quartas, 8 horas. Grupo para casais e famílias, quartas, 8 horas também. E o grupo para jovens, que é o que a gente chama elevador de serviço, né? Que é o que acho que a gente mais pratica aqui, né? Eu falo o pessoal da minha idade. Lá na casa do Bruno e da Iris. Terça-feira, 7h30 da noite, depois o grupo para novos convertidos com Marcelo Segato, segunda às 8h, e o grupo para famílias, terça às 8h, com o César. E agora uma programação para as crianças, que vai ter aqui na igreja, dia 20/10, vai dar numa sexta-feira, né, com certeza, até 21, que dá no sábado, das 8 da noite às 10 da manhã, de 4 a 11 anos, inscrição é R$30. Para quem tiver uma criança nessa idade aí, infelizmente a gente não pode participar, como acampante, né? Mas acho que dá para quem quiser ajudar, só falar com o Marcelo Tavares, ali o contato dele. E se vocês quiserem inscrever já, podem usar o QR Code aqui. Alguém quer agora? Não, né? Então, os dízimos e ofertas. Agora, que tá aqui o QR Code para quem quiser fazer pelo Pix, mas também o gasofilácio aqui, para quem quiser colocar em dinheiro na maquininha, que, né, como a gente vem falando, né, o dízimo é uma forma da gente cumprir a lei de Deus, agradar a Ele, também retribuir o que Ele tem nos dado, né? Que a gente entende que tudo que a gente tem é dele, então a gente devolve uma parte. E também as ofertas, né? Além do dízimo, caso você queira dar mais, fiquem à disposição. Não, fique à vontade, né? Sim. E é isso. Gente, e agora é com muito prazer que eu convido aqui em cima o meu irmão Lucas Mundim. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Cara, é um prazerzão estar te recebendo aqui. É um prazer, velho. O que está acontecendo aqui? É um prazer, cara, te apresentar para os meus amigos aqui da igreja, para meus irmãos. Cara, foi bobeira demais isso aí, porque a gente começou o culto aqui, aí eu pensei, não, vou esperar dar um negócio ficar top mesmo, organizado, a gente pegar a manha de
de organizar os cultos, que aí eu chamo o Mundinho para pregar. Cara, demoramos demais, velho. Passamos muito da hora, muito. Vai fazer 2 anos esse culto aqui, cara. Mas nunca é tarde, mano. Nunca é tarde. Então, eu tenho certeza que hoje Deus separou um momento de uma comunhão e um aprendizado muito bom aqui para todos nós. Amém? Vou orar por você, irmão. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo que a gente pode te cultuar livremente, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por ter garantido e conduzido, Senhor, a presença de cada um aqui, particularmente hoje. Oh Deus, nos dê, Senhor, vontade de estar em união, de congregar juntos, oh Pai, de louvar o Senhor e de aprender sobre a Tua palavra. Pai, te peço agora que o Senhor conduza pelo Espírito Santo plenamente, Senhor, as palavras do Lucas. Oh Deus, que o Senhor permita ele passar claramente tudo aquilo que ele preparou para essa pregação. Oh Deus, e que a Tua verdade prevaleça, Senhor, que seja a Tua palavra, não a dele. Em nome de Jesus, amém. Tá com você, irmão. Vai lá. Amém. Bom demais. Depois dessa apresentação aqui, a responsa até aumenta. Oh, valeu, mano. Gente, bom demais estar aqui. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu conheci o Gabriel já tem uns anos, que a gente estava andando junto, né? A gente estava tendo um pequeno grupo lá na casa da Ana. E o Gabriel, a gente teve o privilégio, né, Gabriel, de se conhecer, da gente repartir das nossas vidas, né? A gente se ajudar. E é isso mesmo, irmãos. O propósito da igreja, né, nós como corpo de Cristo, temos essa função, né, esse privilégio de aconselharmos e ajudarmos uns aos outros, né? Somos membros uns dos outros. E antes de eu iniciar, vou fazer uma breve apresentação aqui minha. Né, eu sou o Lucas, tenho 25 anos, sou engenheiro químico, né, apesar do rosto aqui bem jovem, já tenho uma caminhada boa aí, e namoro essa linda mulher aqui na frente. E tenho andado lá no Sal da Terra, eu frequento lá no Vigilato, já tem quase 10 anos que eu frequento lá. E tem sido um tempo muito bom, principalmente assim esse ano que a gente cresceu lá em ministério, em grupo, em pessoas que têm andado junto conosco. Eu mesmo, que eu tenho me aprofundado na palavra de Deus, assim, é fora de base, que eu posso dar de testemunho para vocês, porque nós cantamos isso aqui, né? Conhecer-te mais e mais. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. Deus não quis em nenhum momento ser reconhecido como Deus, um Deus distante, mas Deus se revelou como Deus Pai, aquele que quer ser conhecido. Então, esse é o nosso esforço diário, de conhecer o Senhor Jesus. Né? Por quê? Porque em Cristo a gente encontra a plenitude de todas as Escrituras. Tudo aquilo que vinha sendo escrito a respeito dele, desde a lei e os profetas e Moisés e as profecias, elas encontram o seu verdadeiro significado na pessoa de Cristo. Cristo vem para trazer toda essa plenitude da revelação de Deus. Né, eu tenho conduzido um estudo bíblico nas segundas-feiras lá na igreja. Se alguém aqui deseja conhecer mais da palavra de Deus, né, a gente tem trabalhado um estudo lá e a gente está meditando agora no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus fala muito a respeito disso, das figuras que eram usadas na lei, na antiga aliança, que são figuras pedagógicas usadas por Deus para tentar trazer aquele povo para um senso de maturidade. E muita coisa estava encoberta, mas em Cristo tudo é o quê? Iluminado, tudo ganha o seu real significado. Então, por exemplo, quando Jesus chega lá e fala assim, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. O que Jesus está querendo dizer? Né? Quando a gente usa a expressão abolir, às vezes a gente pensa em abolir a escravidão, mas o real sentido ali é destruir. Então Jesus não vem destruir a lei, mas ele vem cumpri-la. Em que sentido que ele vem cumprir a lei? Ele vem torná-la plena, encher ela de plenitude, porque Cristo é aquele que
na sua pessoa, ele cumpriu o ministério do profeta, do sacerdote, do rei, trazendo toda aquela plenitude que estava na lei. Então, ele revela todo esse significado para nós. E aí tem uma passagem bem interessante, só para a gente, eu estou fazendo uma breve introdução, para a gente entender essa importância de Cristo, porque a gente vai chegar até o final na palavra, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas quando a gente fala de Jesus, e Jesus, depois que ele foi crucificado e ressurreto, tem uma passagem lá em Lucas, no capítulo 24, depois você pode ler, você pode abrir, é uma passagem que alguns discípulos de Jesus, eles estão indo caminhando para um lugar que chama Emaús. Então eles estavam caminhando e eles estavam tristes, porque Jesus havia sido crucificado, e aí eles receberam a notícia por meio de Marta e Maria, que Jesus não estava no túmulo, e eles estavam tristes, porque eles pensavam que Jesus era o Cristo, e ficaram com essa pulga atrás da orelha, com essa inquietação. E aí, no meio dessa caminhada, enquanto eles estavam indo para Emaús, o próprio Jesus aparece para eles. No meio da caminhada. Imagina essa cena. Você e um amigo seu que andou com Jesus por alguns anos, e aí Jesus, o próprio Jesus, só que agora ressurreto, ele aparece para esses discípulos na caminhada. E esses discípulos não reconhecem ele. Não viram que ele era o Messias, o Jesus que eles andaram. E aí, Jesus fala para eles, nossa, como vocês são lentos, como vocês demoram a entender as coisas que foram escritas. Não deveria o Cristo sofrer para a glória de Deus? E aí, o que Jesus faz? A Bíblia nos conta que Jesus pega desde a lei de Moisés e os profetas e explica para eles as Escrituras. Por que Jesus não chegou de primeira e falou assim para eles, eu sou o Messias aqui, ressuscitei, sou eu que estou com vocês. Não, mas ele pegou a lei e os profetas e explicou para eles. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o testemunho dessa palavra viva tem muito mais valor de que se chegar um morto que foi ressuscitado e dar o testemunho aqui para nós. A profundidade disso aqui, a revelação disso aqui, ela é muito mais significativa para nos salvar do que se uma pessoa que você conheceu e morreu e aparece para você, ela começa a falar algo para você. Tanto é que depois, os discípulos falam, nossa, mas o nosso coração não ardia enquanto ele explicava as Escrituras? O coração deles ardia ao relacionar com essa palavra. E muitas vezes a gente, como cristãos dentro da igreja, a gente quer experimentar as coisas, a gente quer ter experiências com Deus, a gente quer ter algo sobrenatural, algo extraordinário. Cara, deixa o seu coração ser queimado por essa palavra. É a maior experiência que você vai ter, isso eu posso te dar toda certeza. Então, quis fazer essa introdução para a gente falar a respeito da superioridade de Cristo, que em Cristo a gente vê mesmo a plenitude de todas as coisas. Em Cristo a gente consegue ver o real significado. E agora, a gente vai meditar num texto. E eu quero te pedir paciência, porque às vezes vai parecer cansativo. Mas fica comigo. Eu te garanto que vai valer a pena, a gente vai meditar nesse texto. Esse texto, para mim, na Bíblia, eu diria que ele é uma poesia. É lindo esse texto. E aí nós vamos caminhando juntos. Está lá em Jó, no capítulo 28. Queria pedir aí, eu acho que a Meline vai colocar aqui também. Está lá em Jó, no capítulo 28. E a gente vai discutir um pouquinho a respeito da verdadeira sabedoria. Alguém aqui sabe o que significa sabedoria, o que é ser sábio? Será que a gente pode encontrar a sabedoria nesse mundo, nessa terra? Será que existe algum lugar em que a gente pode encontrar a sabedoria? Esse texto vai nos responder isso. Então fica atento comigo, vamos lendo juntos aqui, Jó capítulo 28, a partir do versículo 1. Na verdade, existem minas de prata e lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre.
Olha que poesia isso, irmãos. Os homens põem limites às trevas, exploram até os confins as pedras na escuridão e nas mais densas trevas. Abrem um poço longe do lugar onde moram, em lugares esquecidos pelos viajantes, longe dos homens. Penduram-se e balançam de um lado para o outro. Quanto à terra, dela procede o alimento, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar de safiras e tem ouro em pó. A ave de rapina não conhece essa vereda, e os olhos do falcão não a enxergaram. As feras altivas nunca pisaram, nem o leão feroz passou por ela. O homem estende a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as raízes. Faz sulcos nas pedras, seus olhos descobrem todas as coisas preciosas. Tapa os veios de água para que não gotejem. Tira para a claridade o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Vamos só até aí por enquanto. Irmãos, quando a gente fala de sabedoria, né, a gente tem uma tendência de comparar a sabedoria com inteligência. Mas a gente vai ver aqui nesse texto que, de acordo com a palavra de Deus, a sabedoria não tem a ver com inteligência. Muito pelo contrário. Quando a gente fala de sabedoria na Bíblia, né, a gente precisa entender aquilo que é a sabedoria e aquilo que é o oposto da sabedoria. Por exemplo, quando eu te pergunto assim, o que é o oposto da sabedoria? Por nós associarmos sabedoria com inteligência, às vezes a gente vai falar, o cara que não é sábio, ele é burro. Mas não é por aí. Não é por aí, a gente vai ver isso. Da mesma forma, o contrário de sabedoria não é a falta de sabedoria, mas é a gente pensar com uma outra sabedoria. Por exemplo, quando a gente fala de fé, o que é o oposto da fé? É ser ateu? É ser descrente? Não é. O Papa Francisco, ele tem uma frase muito legal e ele fala disso com uma propriedade muito boa. Ele diz o seguinte, que o oposto da fé é a idolatria. Como assim? Bom, se nós temos fé no único Deus que é vivo e verdadeiro, certo? Não é nisso que nós cremos? Quando a gente vê o oposto da fé, que é a idolatria, então, peraí, se eu tenho fé no único Deus, a idolatria representa o quê? O politeísmo. Ou seja, é eu misturar aquilo que eu creio com outros deuses. E aí, eu posso ter vários ídolos, onde quer que eu esteja. No meu trabalho, né, no marketing, na mídia, e onde quer que for, a gente vai criando esses ídolos. E a gente não dá a glória que é devida a Deus. Isso, às vezes, fica um pouquinho difícil da gente entender, porque quando a gente fala de idolatria, a gente pensa muito como era na época do Antigo Testamento, em que o pessoal eles faziam, né, deuses de pedra, de bronze, de barro. E Deus sempre lutou contra isso com a nação de Israel, né, para que eles não fossem uma nação idólatra, mas que eles, né, tivessem a fé num único Deus. Então, é isso que eu queria passar, que o oposto da fé é a idolatria. Da mesma forma, com a sabedoria, quando eu falo de sabedoria, o oposto da sabedoria não é a falta de sabedoria ou ser burro. O oposto da sabedoria é eu pensar com uma outra sabedoria. Às vezes, não está muito claro ainda. Mas quando a gente fala de sabedoria, né, eu lembro quando eu tinha cerca de 12 anos, quando eu comecei a frequentar o Sal da Terra, e meu pai me passou um desafio. Ele falou assim para mim, filho, eu gostaria muito que você e seu irmão lessem o livro de Provérbios. Porque Provérbios é um livro que fala muito sobre a sabedoria de Deus, Provérbios fala muito sobre honrar pai e mãe, Provérbios fala muito sobre temor a Deus, Provérbios fala muito sobre a esposa que a gente deve escolher, fala tudo isso. E Provérbios é um livro que tem 31 capítulos. Então meu pai falou assim, filho, você lê um capítulo por dia,
em um mês você vai ter lido todo o livro de Provérbios. Eu, beleza, pai, vou fazer isso então. E eu não conhecia muito da Bíblia, fui ler o livro de Provérbios, e eu vi muitas coisas falando a respeito da sabedoria de Deus. E aquilo na minha cabeça, né, por não ter muito entendimento na época, eu sempre ficava pensando, né, nossa, mas onde que eu posso achar essa sabedoria? Onde que eu posso encontrar a verdadeira sabedoria? Porque quando a gente abre em Provérbios, ele fala que a sabedoria clama nas ruas. Ele fala que a gente deve buscar a sabedoria e valorizá-la mais do que a prata e o ouro e as coisas preciosas. Eu falei, nossa, a sabedoria deve ser algo muito valioso então, né? E quando a gente abre aqui em Tiago, no capítulo 3, eu vou ler rapidamente, para a gente entender que a sabedoria, existe a sabedoria de acordo com a palavra de Deus, e existe a sabedoria, o que a gente chama de mundana, que é a outra forma de pensar. Hebreus, Tiago. Está aqui em Tiago 3. Ele diz assim, quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, o que a gente vê aqui? Que existem duas formas de pensar. Existe a sabedoria revelada na palavra de Deus, existe a sabedoria mundana, que é terrena, animal e demoníaca. Como assim? Por exemplo, quando ela fala que é terrena, é porque é desse mundo, é a lógica de pensar desse mundo. É a forma com que esse mundo age, com que esse mundo ele vai ganhando forma. Quando ela é animal, por exemplo, eu tenho um cachorro, e o meu cachorro, ele está lá em casa com a gente, já vai fazer 6 anos, e ele nunca, nenhum dia, a gente deixa faltar ração para ele. Mas se você coloca ração para ele lá, num dia, no horário certo, ele vai lá correndo para comer a ração. Se a gente colocar a ração em outro horário do dia, ele come também. Se você colocar em outro horário, ele vai comer. Se você der alguma coisa para ele comer, ele vai comer, porque ele é animal. Ou seja, ele sempre age por necessidade, por aquilo que falta, por medo de que talvez se ele não comer hoje, falte amanhã. Mas, embora a gente nunca tenha deixado faltar para ele, ele tem essa lógica de pensamento dele que é animal. Certo? Então, a lógica de pensar desse mundo é sempre refletindo o que a gente pode adquirir. É sempre pensando na necessidade, no que eu posso obter. E a gente vai entender isso melhor de acordo com o nosso texto aqui. Por exemplo, quando ele fala aqui, versículo 2, o ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Como assim o ferro é tirado da terra? Bom, eu falei para vocês que eu sou engenheiro químico. Se a gente pega uma pedra, um minério de ferro, né, que vai ter o ferro, né, a gente encontra o ferro na natureza na forma de um óxido, que é chamado de hematita. E aí, por eu ter esse conhecimento, eu posso ali na indústria ou onde quer que eu esteja, trabalhar para que eu possa extrair esse ferro de uma maneira pura, de uma maneira eu poder aproveitar esse ferro. Só que eu fazer isso, tirar o ferro ali daquela pedra, não me torna uma pessoa sábia. Me faz uma pessoa inteligente, por ter aplicado um recurso que eu vi na minha faculdade. Mas ainda isso não é sabedoria. E a gente vai entender por quê. Olha o que ele fala, por exemplo, aqui. O homem estende a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as raízes. Faz sulcos nas pedras, seus olhos descobrem todas as coisas preciosas.
Tapa os veios de água para que não gotejem. Tira para a claridade o que estava escondido. O homem na terra, por mais que o homem ele descubra todas as coisas, ele faz ciência, ele corre atrás, ele desenvolve leis, ainda assim, ele percebe que as coisas nesse mundo, a conta não fecha. E aí, o homem está sempre ansioso, o homem está sempre buscando por algo a mais. Algo que vai trazer o quê? Plenitude. Porque a sabedoria desse mundo, a conta não fecha. Acaba que o quê? O sábio, segundo esse mundo, muitas vezes, pela sua injustiça, ele se dá bem. Essa é a sabedoria mundana. E por isso, de acordo aqui com a palavra, o homem, ele sempre busca por algo mais. Porque aquilo que a gente experimenta aqui como lógica e pensamento desse mundo não nos preenche e nunca vai nos preencher. A Bíblia fala que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. Então, as coisas que estão aqui, que são passageiras, não tem como nos preencher. E essa é a lógica desse mundo tentando nos enfiar e nos passar as coisas para tentar o quê? Nos preencher, mas elas nunca vão preencher. Porque, como nós falamos, nós precisamos olhar para Cristo, porque é Ele que vai trazer a plenitude de todas as coisas, certo? Vamos seguindo aqui no nosso texto, que o horário está correndo. O homem não sabe quanto vale a sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem será trocada a peso de prata. Nem pode ser avaliada em ouro fino de Ofir, nem em pedras preciosas de berilo ou safira. O ouro ou o cristal não se podem comparar com ela, nem se pode trocá-la por joias de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de jaspe, porque a aquisição da sabedoria é superior à das pérolas. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem pode ser comprada com ouro puro. De onde, então, vem a sabedoria? Irmãos, como a gente vem falando aqui, a conta nesse mundo não fecha. A sabedoria mundana gera muitas vezes injustiça, né, traição. Por quê? Porque a sabedoria mundana, ela alimenta o quê? O desejo, a cobiça. Ela sempre tende a pensar, a raciocinar por aquilo que falta. Por aquilo que eu tenho em falta e não segundo aquilo que eu posso oferecer. E se a gente quer realmente alcançar a sabedoria, a gente deve buscá-la verdadeiramente mais do que as riquezas. Porque é o que ele está falando aqui, ó. A aquisição da sabedoria é superior à das pérolas. Ela vale mais do que tudo isso. A riqueza, ela passa. Tudo que a gente tem como bem, tudo isso passa. Tudo isso um dia vai acabar. Tudo isso alguém pode tirar de você, roubar de você. Mas a verdadeira sabedoria, ninguém pode te tirar. Mas, então, onde está essa sabedoria? Onde a gente pode encontrá-la? Veja o que ele fala aqui no versículo 12. Onde se achará sabedoria? Em onde está o lugar do entendimento? Ainda parece que não está respondendo nossas perguntas, né? No versículo 20 ele fala de novo. De onde então vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Versículo 21. Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. O Abadom e a morte dizem, ouvimos rumores sobre ela. Deus conhece o seu caminho, só Ele sabe onde ela fica, pois perscruta até as extremidades da terra. Sim, Ele vê tudo o que há debaixo do céu. Quando regulou a força do vento e fixou a medida das águas, quando estipulou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e esquadrinhou-a. E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Irmãos, onde está a sabedoria? Versículo 21 responde, está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. Deus conhece o seu caminho, só Ele sabe onde ela fica. Só o Senhor pode nos trazer verdadeira sabedoria que vai preencher todas as coisas que estão carentes no nosso íntimo, que
não estão preenchidas. Veja que, olha que interessante essa analogia que ele faz. No versículo 7, ele fala assim, né, nessa busca do homem de encontrar, de alcançar, de adquirir. Olha o que ele fala no versículo 7. A ave de rapina não conhece essa vereda, e os olhos do falcão não a enxergaram. Eu acho que todos vocês aqui sabem que um falcão, uma ave, quando ela vai caçar, o alcance da visão dela é assim extraordinário. Um falcão, assim, quando ele está voando, ele consegue avistar a sua presa assim, a muitos metros de distância. Não compara com a nossa visão humana que, se abrir a janela ali, eu estou vendo um prédio meio borrado, de óculos ainda. E a ave de rapina, ela tem essa habilidade. O campo de visão dela é muito perfeito, assim. Ela consegue ver tudo isso com uma nitidez para que ela possa o quê? Caçar de longa distância, para que ela possa o quê? Sobrevoar, e aí quando ela achar, ela apenas descer e pegar. Certo? Mas, ainda assim, ainda que a ave tenha toda essa visão, ela não consegue enxergar a sabedoria. Ela procura, mas ela não acha. E aí, olha o que diz a palavra de Deus. Está encoberta aos olhos de todo vivente. Só Deus conhece o seu caminho. Só Ele sabe onde ela fica. Só Deus consegue enxergar. Só Deus sabe onde ela está. E aí, a gente precisa entender isso aqui, porque ainda eu sei que tem muitas dúvidas ainda na mente de vocês sobre a sabedoria. A gente está caminhando, a gente está amadurecendo aqui na ideia. Vamos lá, a gente está chegando. Vamos abrir lá em Provérbios capítulo 8 agora, e a gente vai entender isso aqui melhor. Jó, aí você passa Salmos, depois de Salmos é Provérbios. Provérbios 8, versículo 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Esse texto aqui, viu, é outro que eu penso assim como uma poesia aqui na Bíblia. Foi constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Agora pula lá para o versículo 32. Agora, filhos, ouvi-me, pois os que guardam os meus caminhos são felizes. Ouvi a correção e sede sábios. Não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos e que a cada dia fica vigiando diante das minhas entradas, esperando junto ao portal de entrada. Pois aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. A Bíblia faz essa comparação aqui que é belíssima, né? E quando a gente analisa esse texto, compara com outros textos das Escrituras, a gente vê aqui essa profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Deus aqui, ao mesmo tempo que Ele está falando da sabedoria, Ele está falando do Senhor Jesus. Aquele que quer encontrar a verdadeira sabedoria, ele precisa olhar para Cristo. Olha o que fala aqui o versículo 35. Pois aquele que me achar, achará a vida. Em quem nós temos verdadeira vida? Somente no Senhor Jesus. E olha o que ele diz. E alcançará o favor do Senhor. O que é esse favor do Senhor? É a sua graça maravilhosa. Não é isso que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1? Enquanto a lei veio pelo Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Então, aqueles que encontram, eles olham para Cristo, eles conseguem encontrar e achar a verdadeira sabedoria. Eles conseguem ver a graça de Deus, misericórdia sobre nós. Isso é riquíssimo, porque nós, pela nossa sabedoria humana, nós não vamos conseguir entender e conhecer de Deus na lógica desse mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, que Deus pegou a sabedoria dos homens e colocou ela lá embaixo. O homem, eu vou abrir aqui, esse texto ele é bem legal da gente colocar ele aqui, eu leio rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 1, ele diz assim: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu,
foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Na sabedoria desse mundo, nós não conseguimos conhecer de Deus. É o que ele diz aqui, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. A pregação do evangelho para esse mundo é absurdo, é loucura. O que Cristo fez, o que Cristo passou, mas a gente encontra a verdadeira sabedoria de Deus, a obra de Deus, o amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado. Quando você pega a palavra de Deus, nas diversas vezes que os judeus, os fariseus, eles estavam com Jesus, Jesus fazia diversos sinais e milagres, para mostrar para aquele povo que ele era o Messias, mas os judeus sempre, eles ainda ficavam pensando, eles ainda falavam para Jesus, mas qual o sinal que você vai fazer para a gente crer em você? Eles sempre pediam por sinais. E os gregos, nem se fala, os gregos, desde a antiguidade, buscavam por sabedoria. Quem aí na escola não estudou aquele tanto de filósofo lá da Grécia? Aquele tanto de pessoa, de filósofo, de pensador, Sócrates, Platão, esse tanto de pensadores indo o quê? Atrás do conhecimento, da sabedoria, da lógica. Mas nós não podemos conhecer Deus dessa forma, porque nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. A cruz do nosso Senhor Jesus é o absurdo para esse mundo, é loucura, mas essa é a lógica de Deus para salvar todos nós. E nessa lógica de Deus nós encontramos verdadeiro sentido e plenitude quando nós olhamos para Cristo e como nós falamos aqui, em buscar conhecer dele e experimentar de verdadeira vida com ele. E agora, para a gente, já estamos caminhando aí para os finalmente, para a gente concluir essa questão da sabedoria. No que consiste, então, a sabedoria? Nós vimos que ela está com Deus. E para achar a sabedoria, nós precisamos olhar para Cristo, para a pessoa de Jesus. Então, nada melhor do que a gente ler aquilo que Jesus fala. Acho que a Meline colocou, Mateus 7, isso mesmo. Mateus capítulo 7. Jesus vai nos mostrar que a sabedoria, ela é representada, é igual eu falei para vocês, existem as duas formas de pensar. A sabedoria mundana, que é terrena, animal e demoníaca, e existe a sabedoria de Deus. Então, Jesus vai usar essa analogia para falar que a sabedoria, ela se dá por meio da construção de uma casa. E existem dois tipos de construtores. Vamos ler então Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. O que esse texto de Jesus tem a ver com sabedoria? Olha o que ele diz aqui no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Quando a gente olha para o original disso aqui, no grego, está escrito uma palavra, frônimos. Eu nem sei pronunciar isso aqui. Que a melhor tradução seria sábio. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é um homem sábio. E aquele que não pratica essas palavras é um homem
tolo, insensato. Então, qual que é o contrário da sabedoria? É eu pensar com uma outra lógica. E aí, quando eu penso com essa outra lógica, eu não sou burro. Eu tenho a minha lógica de pensar. Mas a Bíblia diz que aquele que pensa com a outra lógica é comparado a um tolo, um insensato. E a gente encontra isso não só aqui no Evangelho de Mateus, mas a gente encontra isso muitas vezes no livro de Provérbios. E esse ensino de Jesus é uma oposição enorme à nossa compreensão de hoje. Por quê? Porque tudo que a gente estuda, a gente busca entender, tanto na faculdade, na escola, a gente é treinado a pensar o quê? Olha, eu estou aprendendo esse conteúdo, está sendo passado para mim um conteúdo, uma aula, e aí eu preciso entender aquilo para praticar. Eu preciso entender aquilo para mostrar meu conhecimento na prova, ou mostrar meu conhecimento no dia a dia. Beleza, se você fizer isso, você vai ser um cara inteligente, aprovado. Mas, como eu disse, a sabedoria não consiste nisso. A sabedoria, muitas vezes, consiste em praticar algo, muitas vezes, em que eu nem entendo o que está sendo falado. Muitas vezes a gente se depara com passagens das Escrituras, né, passagens com o Senhor Jesus, e a gente não entende. A gente, às vezes, leva anos para entender. A nossa mente vai amadurecendo aquilo ali. Mas Jesus fala que o homem sábio é aquele que ouve as palavras e pratica. Mesmo, às vezes, sem entender. Mesmo, às vezes, sem compreender. Porque é pela fé. Se você ouve as palavras de Jesus e você pratica, é porque você creu. E por você ter crido, é outra dimensão. Não é a dimensão da lógica mundana, mas é a dimensão de crer no Senhor Jesus. E é muito forte a gente ver isso, irmãos, porque muito do que é ensinado hoje em dia, né, tudo que é passado para nós hoje, a lógica desse mundo, a gente vê que a conta não fecha. Né, que a gente sempre está ansiando, buscando por algo a mais. Mas somente ouvindo as palavras do Senhor Jesus e praticando, a gente vai conseguir experimentar dessa verdadeira plenitude nas nossas vidas. E olha o que ele diz aqui. Será comparado a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Isso aqui tem um significado aqui. Um significado que, antes de Jesus, isso aqui já vinha falado há mais ou menos 700 anos de Jesus. Como assim? Por que Jesus não fala, por exemplo, edificou sua casa sobre uma rocha? Mas ele fala a rocha. O que seria essa rocha? Quando a gente abre a Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 28, eu vou ler aqui rapidamente, profecia de Isaías, cerca de mais ou menos 700 anos antes de Jesus vir, Isaías profetiza isso daqui. Isso aqui é para a gente entender que muitas coisas, às vezes quando a gente pega a palavra, a gente fica difícil da gente entender, mas igual eu falei no começo, quando a gente olha para Cristo, a gente consegue enxergar o real significado de todas as coisas e a gente consegue ver plenitude. Então, em Isaías 28, versículo 14, ele diz assim: ó zombadores, que dominais este povo que está em Jerusalém, ouvi a palavra do Senhor, pois dizeis, fizemos uma aliança com a morte e um acordo com a sepultura. Quando a calamidade destruidora vier, não nos atingirá, pois fizemos da mentira o nosso refúgio e nos escondemos sob a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ponho em Sião uma pedra, ou uma rocha como alicerce, pedra aprovada, pedra angular, preciosa, de firme fundamento, aquele que crer nunca será abalado. Gente, o significado disso aqui, no contexto de Isaías, é muito forte, porque aqui, o povo de Deus, eles estavam, Jerusalém estava sendo destruída, né? O povo estava indo para o exílio na Babilônia. E aí os israelitas fizeram um acordo com o rei do Egito.
pensando que o rei do Egito pudesse dar algum tipo de segurança para eles, pensando que o rei do Egito fosse cuidar deles, ajudar eles. E eles estavam transferindo a confiança deles para um faraó, para um rei, que na cultura egípcia representava um Deus, em vez de confiar no Deus que tirou ele do próprio Egito e transportou eles, né, à terra prometida. E quando Jesus fala isso aqui em Mateus 7, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, Jesus está falando aqui de um princípio, de um fundamento. Somos construtores. Construtores de quê? De casa. E onde eu estou colocando o alicerce da minha casa? Será que eu estou sendo como o povo judeu aqui, os israelitas, que estou colocando a minha confiança em outros deuses, em outras pessoas? Porque quando Jerusalém foi realmente destruída, né, o Nabucodonosor veio, né, com o reinado da Babilônia, e eles, né, tomaram tudo ali das riquezas de Israel, né, as riquezas ali do templo, da Arca da Aliança. E, gente, o templo de Deus, quando Salomão faz o templo, constrói o templo, aquilo ali era rico demais para Israel, porque eles pensavam, Deus habita aqui nesse templo. Era algo perfeito para eles. E aí, quando Nabucodonosor invade, ele tira a Arca da Aliança daquele templo, que era a principal figura ali daquele templo. E aí, depois que Nabucodonosor tira essa Arca da Aliança, aquilo ali foi perdido. E a gente não encontra mais evidência de onde foi parar essa Arca da Aliança na história. Né, muitos pensam que ela foi, de fato, destruída. E aí, sabe o que era colocado no templo depois que a Arca da Aliança foi tirada? Eles colocaram uma rocha. E a gente vê isso em muitos manuscritos judaicos, que eles falam que depois que essa Arca da Aliança foi tirada, os judeus colocavam ali uma rocha. E eles achavam que aquela rocha, aquela confiança deles ali, fosse prover eles de todas as coisas. Mas, como eu já disse, somente Jesus a gente pode enxergar a plenitude de todas as coisas. E Deus, através de Isaías, estava falando a respeito de uma rocha, de um fundamento principal que seria colocado no meio daquele povo e traria a verdadeira vida, revelaria a verdadeira sabedoria de Deus. Estava em Cristo, bastava eles olharem para Cristo. E olhando para Cristo, eu iria o quê? Ouvir as suas palavras, e a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Então, à medida que eu creio nessa palavra, eu agora pratico. E eu entro em outra dimensão, como foi falado aqui. E aí, eu me torno um homem sábio. Muitas vezes, não entendendo aquilo que vai dizer, mas confiando. Porque eu criei, e é pela fé. E a fé é outra dimensão. Eu entro em outra dimensão quando eu creio. E aí eu experimento de fato o que é verdadeira sabedoria. Porque vão vir as tempestades, vão vir as dificuldades e os ventos, e tudo isso vai dar contra a sua casa. Isso não é uma questão de hipótese, isso é uma certeza para as nossas vidas. Quando nós construímos a nossa casa, onde nós estamos colocando os nossos alicerces, no que nós estamos baseando a nossa vida. É na lógica de pensar nesse mundo, é no que esse mundo prega. Porque a hora que vier os ventos, a hora que vier as tempestades, eu vou cair, eu não vou prevalecer. Mas se eu ponho a minha esperança, a minha fé na rocha principal, no fundamento, em Cristo Jesus, podem vir o que vier, todas as coisas vão vir para nos abalar, mas a palavra de Deus fala que as coisas em nós precisam ser abaladas para que permaneçam as inabaláveis. Então, colocando em Cristo a minha confiança, eu vou conseguir experimentar dessa verdadeira vida, dessa verdadeira sabedoria. Amém, irmãos? Eu não sei se eu fui rápido, mas assim, creio que eu passei tudo que eu gostaria de passar. E já chamando aqui o Fabrício, que vai conduzir esse momento final. Que em nome de Jesus, irmãos, não coloque a sua confiança numa casa que é firmada sobre a areia, sobre algo passageiro, sobre algo que pode te abalar e não vai te fazer
ficar firme. Né, o professor Marquinhos, né, que frequenta aqui, toda vez que eu encontro com ele, ele fala assim, você está firme? Prego na areia? Quem conhece ele sabe, ele fala sempre isso. Né? Mas assim, nós precisamos colocar a nossa confiança, o nosso alicerce no Senhor Jesus. Ele é a rocha angular, é o fundamento em qual está a nossa confiança, no qual nós experimentaremos verdadeira plenitude. E muita coisa do que a gente vai passar aqui, a conta realmente não vai fechar mesmo. Porque é a lógica desse mundo, não tem como. A sabedoria mundana, ela alimenta a cobiça, o desejo por aquilo que eu penso em alcançar, penso em adquirir, e nos faz pessoas, né, necessitadas, pessoas consumidoras de migalhas, enquanto Deus quer nos fazer pessoas sábias que semeiam sementes, e não que sejamos consumidores de migalhas, que vão gerar uma satisfação incompleta, porque amanhã eu vou querer de novo, mas Deus quer nos usar na sabedoria dele para nos tornar esses semeadores de sementes. Amém? Glória a Deus.